Um choro desesperado tomava conta da casa há semanas, e nada conseguia acalmá-lo. Até que a empregada fez algo que deixou a família inteira sem palavras. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Isabela Mendonça acordou pela 5ª vez naquela madrugada com o som que havia se tornado o pesadelo da sua vida. O choro desesperado de Miguel. 3 meses de vida. 3 meses de noites sem dormir. 3 meses de uma angústia que parecia não ter fim. Ela se levantou cambaleando da cama king size do quarto principal da mansão, os olhos inchados de cansaço e lágrimas contidas. Do berço vinha aquele som que perfurava sua alma como agulhas. Não era um choro comum de bebê pedindo colo ou comida. Era um grito de desespero puro, um lamento que fazia qualquer pessoa que ouvisse sentir uma dor física no peito. Isabela pegou Miguel no colo e o pequeno corpo dele estava tenso, as pernas encolhidas contra a barriga, o rostinho vermelho de tanto chorar. Chiu, meu amor, mamãe está aqui, ela sussurrou, balançando o filho contra o peito. Mas Miguel só chorava mais alto, como se a presença dela aumentasse seu desconforto. Isabela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mais uma vez, ela estava falhando como mãe. Do outro lado do quarto, Eduardo se remexeu na cama, fingindo ainda estar dormindo. Ele amava o filho desesperadamente, mas já não aguentava mais ver a esposa naquele estado. Nos primeiros dias, ele acordava junto, tentava ajudar, segurava Miguel enquanto Isabela descansava. Mas nada funcionava. O bebê simplesmente não parava de chorar, e Eduardo se sentia completamente inútil. Isabela tentou mais uma vez amamentar Miguel, mas assim que ele tentava sugar, começava a chorar ainda mais. Suas mamas estavam doloridas, rachadas, e ela mal conseguia produzir algumas gotas de leite. A mastite havia voltado pela 3ª vez, deixando-a com febre e dores que pareciam nunca acabar. Cada tentativa de alimentar o próprio filho era uma tortura física e emocional. "Por que você não consegue mamar, meu filho?" Ela sussurrou, a voz quebrada. "O que está acontecendo com você? O que eu estou fazendo de errado?" Era segunda-feira de manhã quando Carla Santos tocou a campainha da mansão dos Mendonça. Ela era uma mulher simples de 42 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo descomplicado, roupas modestas mas limpas. Havia respondido ao anúncio de emprego que Eduardo postou depois de demitir a 3ª babá em 2 meses. Nenhuma conseguia suportar o choro constante de Miguel. Isabela abriu a porta com Miguel no colo, e Carla imediatamente notou o estado da família. A patroa tinha olheiras profundas, o cabelo despenteado, uma expressão de exaustão total. O bebê chorava nos braços dela com uma intensidade que fez Carla sentir um aperto no peito. "A senhora deve ser Isabela", Carla disse com voz suave. "Sou Carla Santos. Vim para a entrevista." "Entre, por favor", Isabela respondeu, quase gritando para ser ouvida acima do choro de Miguel. "Desculpe o barulho. Ele está assim há semanas." Carla entrou na casa luxuosa, mas sua atenção estava completamente focada no bebê. Algo no choro de Miguel despertou nela um instinto que havia ficado adormecido por anos. Era um choro de dor, não de manha ou sono. Ela havia ouvido esse mesmo tom antes, muito tempo atrás, em circunstâncias que preferia não lembrar. Eduardo desceu as escadas, ainda de pijama, os cabelos bagunçados. Ele era um homem bem-sucedido, dono de uma construtora próspera, acostumado a resolver problemas complexos todos os dias. Mas diante do sofrimento do próprio filho, sentia-se completamente perdido e impotente. "Obrigado por vir, Carla", ele disse, tentando manter a compostura profissional mesmo com o choro ensurdecedor ao fundo. "Como pode ver, nossa situação é um pouco complicada." Carla observou a dinâmica da família. Isabela balançava Miguel de forma mecânica, claramente no limite das forças. Eduardo mantinha distância, as mãos nos bolsos, a expressão de quem havia desistido de tentar ajudar. O bebê continuava chorando com uma desesperança que partia o coração. "Posso?" Carla perguntou, estendendo os braços na direção de Miguel. Isabela hesitou por um momento, mas estava tão exausta que entregou o filho para a estranha. Carla pegou Miguel com movimentos seguros e experimentados, e algo extraordinário aconteceu. O choro não parou completamente, mas diminuiu de intensidade. Miguel pareceu se acalmar ligeiramente contra o peito de Carla.
Há quanto tempo ele está assim? Carla perguntou, balançando Miguel com um ritmo diferente do que Isabela usava. Desde que nasceu, Isabela respondeu, a voz cheia de culpa. Os médicos dizem que é cólica normal, que vai passar, mas nada que fazemos funciona. Ele mal dorme, mal come, só chora. Carla observou Miguel mais de perto. O bebê tinha sinais claros de desconforto digestivo, barriguinha inchada, pernas sempre encolhidas, expressão de dor constante. Mas havia algo mais, algo que os médicos talvez não estivessem vendo. Ele consegue mamar? Carla perguntou delicadamente. Isabela baixou os olhos envergonhada. Eu não tenho leite suficiente. E quando tenho, ele não consegue sugar direito. Parece que dói nele como se o leite fizesse mal. E as fórmulas? Já tentamos 6 marcas diferentes. Eduardo interviu. Todas fazem ele chorar ainda mais. É como se nada servisse para ele. Carla continuou balançando Miguel, que havia se acalmado um pouco mais. Ela tocou suavemente a barriguinha dele e sentiu a tensão dos músculos. O bebê estava claramente sofrendo com algo relacionado à alimentação. Mas não era apenas fome comum. Vocês já pensaram em intolerância alimentar? Carla perguntou cuidadosamente. Os médicos descartaram. Eduardo respondeu rapidamente. Disseram que bebês tão novos raramente têm problemas assim. Mas Carla sabia que os médicos nem sempre acertavam. Ela havia aprendido isso da pior forma possível, anos atrás, quando perdeu seus próprios gêmeos por complicações que os profissionais de saúde não souberam identificar a tempo. A dor dessa perda havia deixado marcas profundas nela, mas também um conhecimento intuitivo sobre bebês que poucos possuíam. Miguel se mexeu nos braços de Carla, e ela percebeu como ele reagia diferentemente ao seu toque. Havia uma conexão inexplicável, como se o bebê sentisse que ela compreendia seu sofrimento de uma forma que os outros não conseguiam. Eu gostaria muito de trabalhar aqui, Carla disse finalmente, olhando diretamente nos olhos de Isabela. Não sou médica, não tenho formação especializada, mas já cuidei de bebês antes, e tenho experiência com situações difíceis. Isabela e Eduardo trocaram olhares. Estavam tão desesperados que qualquer esperança, por menor que fosse, parecia valiosa. Quando pode começar? Isabela perguntou, a voz carregada de uma esperança cautelosa. Agora mesmo, se precisarem. Carla passou o resto daquele dia observando Miguel, aprendendo seus padrões, notando detalhes que outros haviam ignorado. Quando ela segurava o bebê, ele chorava menos. Quando ela falava com ele em tons baixos e suaves, ele parecia tentar escutar. Havia algo diferente acontecendo, algo que nem ela mesma conseguia explicar completamente. Naquela noite, enquanto Isabela e Eduardo finalmente conseguiam dormir algumas horas, Carla ficou acordada com Miguel. Ela o segurava contra o peito, cantarolando baixinho melodias que sua própria mãe costumava cantar. O bebê ainda chorava, mas havia momentos de pausa, segundos preciosos de paz que davam esperança. Eu vou descobrir o que está acontecendo com você, pequeno. Ela sussurrou para Miguel na escuridão do quarto. Não vou deixar você sofrer assim. Era uma promessa feita com o coração. Uma promessa que mudaria todas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia imaginar. Porque Carla Santos não era apenas uma empregada procurando trabalho. Ela era uma mulher que havia perdido tudo e encontrado, naquele bebê sofrido, uma chance de redenção que nem sabia que estava procurando. E Miguel, mesmo sem conseguir parar de chorar, havia encontrado alguém que finalmente compreendia sua dor. Carla acordou no seu primeiro dia completo de trabalho com o som familiar que já conhecia tão bem. Miguel chorando no quarto ao lado. Eram 5 da manhã, e ela podia ouvir Isabela se movimentando, tentando mais uma vez acalmar o filho. Os passos cansados ecoavam pelo corredor, misturados com sussurros desesperados de uma mãe no limite. Ela se vestiu rapidamente e foi até o quarto do bebê. Isabela estava sentada na poltrona de amamentação, segurando Miguel contra o peito, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. A cena quebrou o coração de Carla de uma forma que ela não esperava. Deixe-me ajudar, Carla disse suavemente, estendendo os braços. Isabela olhou para ela com gratidão misturada ao desespero. Eu não sei mais o que fazer, Carla. Sinto como se estivesse falhando com ele todos os dias.
Carla pegou Miguel nos braços e imediatamente sentiu aquela conexão estranha novamente. O bebê continuou chorando, mas seu corpo relaxou ligeiramente contra o peito dela. Era como se ele reconhecesse algo familiar, algo seguro. Você não está falhando, Carla disse firmemente. Às vezes os bebês têm necessidades que vão além do que conseguimos entender. Enquanto balançava Miguel, Carla se permitiu lembrar pela primeira vez em anos. Lembrou de seus próprios filhos, Pedro e Ana, gêmeos que nasceram prematuros 5 anos atrás. Lembrou das noites em claro na UTI neonatal, das máquinas que respiravam por eles, dos médicos que falavam em termos que ela não compreendia. Pedro havia resistido por 2 semanas, Ana, apenas 5 dias. E Carla, que deveria estar se recuperando do parto, passou todo esse tempo bombeando leite para bebês que nunca conseguiram mamar. Seu corpo continuou produzindo leite por meses depois da partida deles, como se recusasse a aceitar a realidade. Miguel se mexeu em seus braços, trazendo-a de volta ao presente. Ela olhou para o rostinho dele, vermelho de tanto chorar, e viu uma sombra do que seus próprios filhos poderiam ter sido. Carla, a voz de Isabela a interrompeu. Você tem filhos? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nuvem pesada. Carla hesitou, sentindo a dor familiar apertar seu peito. Tive. Ela respondeu simplesmente. Isabela percebeu pela expressão de Carla que havia tocado em um assunto delicado. Desculpe, eu não queria... Não precisa se desculpar. Carla interrompeu gentilmente. Foi há alguns anos. Eles partiram muito cedo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 mães que compreendiam a dor uma da outra, mesmo que de formas diferentes. Miguel começou a chorar mais alto novamente, e Carla notou algo que ninguém mais havia percebido. O choro dele intensificava sempre depois que Isabela tentava amamentá-lo. Não era apenas porque ele estava com fome. Era como se o próprio ato de mamar causasse ainda mais desconforto. Isabela, Carla disse cuidadosamente, quando você amamenta ele, o que exatamente acontece? Ele tenta sugar, mas depois de alguns segundos começa a chorar ainda mais. Isabela explicou, a voz carregada de frustração. É como se o leite fizesse mal para ele. Mas os médicos dizem que isso é impossível. Carla balançou Miguel pensando. Ela lembrava vagamente de histórias que sua avó contava sobre bebês que não conseguiam mamar com as próprias mães. Na época dela, antes dos hospitais modernos, as mulheres se ajudavam mutuamente, compartilhando não apenas conhecimento, mas recursos. Você já tentou eliminar alguns alimentos da sua dieta? Carla perguntou. Os médicos sugeriram cortar cafeína e chocolate, mas não adiantou nada. Carla continuou observando Miguel. O bebê havia se acalmado um pouco em seus braços, mas ainda estava claramente desconfortável. Ela tocou suavemente a barriguinha dele e sentiu como estava tensa e inchada. Durante o restante da manhã, Carla observou cada detalhe do comportamento de Miguel. Ela notou que ele chorava mais intensamente cerca de 1 hora depois que Isabela tentava amamentá-lo. Notou também que ele parecia ter menos dor quando estava em posições específicas, como se algo em seu sistema digestivo estivesse sempre incomodando. Eduardo desceu para o café da manhã parecendo um fantasma. Tinha olheiras profundas e a expressão de quem havia perdido toda a esperança. Como foi a noite? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta pelo som que vinha do andar de cima. Difícil, Isabela respondeu, tentando comer alguns goles de café. Mas Carla conseguiu acalmá-lo por alguns momentos. Eduardo olhou para Carla com uma mistura de ceticismo e esperança desesperada. Você realmente acha que pode ajudar? Carla hesitou antes de responder. Ela não queria dar falsas esperanças, mas algo em seu instinto dizia que havia uma solução para o sofrimento de Miguel. Eu gostaria de tentar algumas coisas, ela disse cuidadosamente. Métodos antigos que minha avó usava. Nada prejudicial, apenas diferentes. Métodos antigos? Eduardo franziu a testa. Minha avó era parteira no interior. Ela cuidou de centenas de bebês ao longo da vida. Dizia que às vezes os pequenos precisam de coisas que os livros de medicina não ensinam. Isabela se inclinou para a frente interessada. Que tipo de coisas? Carla respirou fundo.
O que estava pensando era arriscado, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Mas olhando para o sofrimento daquela família, ela sabia que precisava pelo menos tentar. Às vezes, ela disse lentamente, quando uma mãe não consegue alimentar seu bebê adequadamente, outras mulheres da comunidade ajudavam. Era uma prática comum antigamente. Eduardo não entendeu imediatamente, mas Isabela captou a sugestão. Seus olhos se arregalaram. Você está sugerindo que eu tente amamentar Miguel? Carla completou, a voz firme apesar do nervosismo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo se levantou da mesa claramente desconfortável com a ideia. Isso é possível? Ele perguntou. Meu corpo ainda produz leite, Carla admitiu, sentindo o rosto corar. Desde que perdi meus filhos, nunca parou completamente. Isabela olhou para ela com uma expressão complexa. Parte choque, parte esperança, parte algo que ela não conseguia nomear. Mas isso seria apropriado? Eduardo perguntou, lutando com preconceitos que nem sabia que tinha. Apropriado ou não, Carla disse com firmeza. Se pode salvar Miguel do sofrimento, não deveria pelo menos tentarmos? Naquele momento, como se estivesse participando da conversa, Miguel começou a chorar novamente lá em cima. O som cortou através das dúvidas e hesitações como uma sirene de emergência. Isabela se levantou rapidamente. Eu vou buscá-lo. Ela voltou com Miguel nos braços, o bebê chorando com aquela intensidade que já havia se tornado a trilha sonora da casa. Carla estendeu os braços automaticamente, e Miguel mais uma vez se acalmou ligeiramente em seu colo. Olhem para isso, Isabela sussurrou, observando a reação do filho. Ele realmente se sente diferente com você. Carla olhou para Miguel, vendo não apenas o bebê sofrido nos seus braços, mas uma chance de redenção que o universo estava oferecendo. Uma chance de usar a dor da sua própria perda para curar a dor de outra família. Se vocês me permitirem, ela disse, a voz cheia de determinação, eu gostaria de tentar ajudá-lo. Não como empregada, mas como uma mãe que entende o que é ver um filho sofrer. Eduardo e Isabela trocaram olhares carregados de comunicação silenciosa. Estavam prestes a quebrar convenções sociais, a confiar em uma estranha com o bem mais precioso que tinham. Mas olhando para o sofrimento de Miguel, perceberam que talvez as convenções não fossem mais importantes que a salvação do seu filho. A decisão que tomariam mudaria suas vidas para sempre. E naquele momento, com Miguel finalmente quieto nos braços de Carla, eles sentiram pela primeira vez em meses que talvez houvesse esperança. A proposta de Carla ficou suspensa no ar da cozinha, como uma bomba prestes a explodir. Eduardo caminhava de um lado para outro, as mãos nos cabelos, lutando contra pensamentos que se chocavam em sua mente. Isabela segurava Miguel, que havia voltado a chorar, mas seus olhos estavam fixos em Carla com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Isso é loucura, Eduardo murmurou, mais para si mesmo do que para as mulheres. O que as pessoas vão pensar? O que vamos dizer para a família? Eduardo, Isabela disse com uma firmeza que o surpreendeu. Nosso filho está sofrendo há 3 meses. 3 meses. Se existe uma possibilidade, por menor que seja, de acabar com essa agonia, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Carla permaneceu em silêncio, respeitando o momento íntimo do casal. Ela sabia que estava propondo algo que desafiava todas as convenções sociais, mas seu instinto maternal gritava que Miguel precisava desesperadamente de ajuda. Miguel começou a chorar com ainda mais intensidade, como se estivesse participando da discussão. O som perfurou o coração de todos na cozinha e Eduardo parou de andar. Carla, ele disse virando-se para ela, você tem certeza de que isso pode funcionar? Não tenho certeza de nada, ela respondeu honestamente. Mas sei que ele reage diferentemente comigo. E sei que meu corpo ainda está preparado para alimentar um bebê. É como se o destino tivesse me trazido até aqui. Isabela se aproximou de Carla, estendendo Miguel para ela mais uma vez. Como sempre, o bebê se acalmou ligeiramente nos braços da empregada, mas continuou claramente desconfortável. Ele está piorando, Isabela sussurrou, observando o filho. Cada dia que passa ele parece mais fraco, mais desesperado. Eu sinto que estou perdendo ele aos poucos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela,
e Eduardo se aproximou da esposa, colocando uma mão em seu ombro. Eles formaram um círculo ao redor de Miguel. 3 adultos unidos pela desesperança e pelo amor por uma criança que não conseguia encontrar paz. Se não tentarmos, Carla disse suavemente, sempre vamos nos perguntar se poderíamos ter feito alguma coisa. Eduardo olhou diretamente nos olhos de Carla pela primeira vez desde que ela chegara. Viu ali não apenas uma empregada oferecendo ajuda, mas uma mãe que compreendia a dor deles de uma forma única. Você perdeu seus filhos por algo relacionado à alimentação? Ele perguntou delicadamente. Carla assentiu, a voz embargada. Eles nasceram muito prematuros. Nunca conseguiram mamar adequadamente. Eu produzia leite suficiente para alimentar uma creche inteira, mas eles eram pequenos demais, frágeis demais. Morreu uma parte de mim quando eles partiram. E o leite nunca parou de vir? Nunca completamente. Como se meu corpo se recusasse a aceitar que eles tinham ido embora. Durante anos foi uma tortura física e emocional. Mas agora sinto que talvez tenha um propósito. Isabela limpou as lágrimas e olhou para o marido. Eduardo, precisamos tentar. Não podemos continuar assistindo nosso filho definhar assim. Naquele exato momento, Miguel parou de chorar por alguns segundos, como se estivesse ouvindo a conversa. Seus pequenos olhos se abriram, e ele olhou diretamente para Carla. Foi um momento de conexão silenciosa que fez todos na cozinha prenderem a respiração. Está bem, Eduardo disse finalmente, a voz rouca de emoção. Vamos tentar. Carla sentiu uma mistura de alívio e nervosismo tomar conta do seu corpo. Havia meses que não amamentava, desde que parou de tirar leite por prescrição médica, mas sabia que seu corpo ainda respondia aos estímulos hormonais quando segurava bebês. Onde vocês querem que eu faça isso? Ela perguntou praticamente. Isabela olhou ao redor da cozinha, depois para a sala de estar, claramente nervosa sobre os aspectos práticos da situação. No quarto dele, ela decidiu. É o lugar mais privado e confortável. Eles subiram as escadas juntos, uma procissão silenciosa carregando esperanças e medos. O quarto de Miguel era decorado com cuidado amoroso. Papel de parede com nuvens azuis, móveis coloridos, uma poltrona confortável próxima à janela, onde Isabela passava horas tentando amamentar o filho. Carla se sentou na poltrona, ajeitando Miguel em seus braços. Isabela e Eduardo ficaram próximos, mas respeitando a privacidade do momento. Havia uma tensão palpável no ar, como se todos estivessem segurando a respiração. Talvez vocês devessem sair do quarto, Carla sugeriu gentilmente. Deixar que seja um momento natural entre mim e ele. Isabela hesitou. Parte dela queria ficar, observar cada segundo daquele momento histórico. Mas outra parte sabia que Carla estava certa. Precisava ser algo orgânico, sem pressão ou observação. Estaremos bem aqui fora, Eduardo disse, pegando a mão da esposa e guiando-a para fora do quarto. Carla ficou sozinha com Miguel, que havia voltado a chorar baixinho. Ela o posicionou contra seu peito, ajeitando sua blusa de uma forma que permitisse o acesso natural. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que Miguel podia senti-lo. Vamos lá, pequeno. Ela sussurrou. Vamos ver se conseguimos te ajudar. Miguel instintivamente se voltou para o peito de Carla, seu reflexo de sucção ainda intacto, apesar de todos os problemas alimentares que havia enfrentado. Quando ele finalmente conseguiu posicionar a boca corretamente, Carla sentiu a descida do leite pela primeira vez em anos. O milagre aconteceu instantaneamente. Miguel começou a mamar com uma voracidade que surpreendeu Carla. Não havia resistência, não havia choro, não havia sinais de desconforto. Pelo contrário, ele sugava com força e determinação, como se finalmente tivesse encontrado exatamente o que seu corpo estava pedindo há meses. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carla quando ela percebeu que Miguel estava realmente se alimentando. Pela primeira vez desde que nascera, o bebê estava mamando sem dor, sem angústia, sem desespero. Era como assistir a um milagre se desenrolar em tempo real. Do lado de fora do quarto, Isabela e Eduardo ouviam um silêncio que não escutavam há meses. Não havia choro, não havia sons de desconforto, apenas silêncio abençoado. Será que funcionou? Isabela sussurrou, mal ousando acreditar.
Eduardo colocou o ouvido na porta, tentando captar qualquer som. Eu não ouço nada, ele sussurrou de volta. Não ouço nada além de silêncio. Dentro do quarto, Miguel mamava com total concentração, suas pequenas mãos agarrando a blusa de Carla. Ela podia sentir que ele estava finalmente relaxando, seu corpinho perdendo toda aquela tensão constante que o caracterizava desde o nascimento. Isso mesmo, meu anjo. Ela sussurrou, acariciando suavemente a cabeça do bebê. Finalmente você encontrou o que precisava. Depois de 20 minutos, os 20 minutos mais silenciosos que aquela casa havia experimentado desde o nascimento de Miguel, o bebê finalmente se soltou do peito de Carla, completamente saciado. Seus olhinhos estavam pesados de sono, uma expressão de paz que seus pais nunca haviam visto em seu rosto. Carla ajeitou a roupa e chamou suavemente. Podem entrar. Isabela e Eduardo abriram a porta devagar, como se estivessem entrando em um santuário. O que viram os deixou sem palavras. Miguel estava dormindo profundamente nos braços de Carla, seu rostinho finalmente relaxado, sem sinais de dor ou desconforto. Ele realmente mamou? Isabela perguntou, a voz cheia de espanto. Mamou como se estivesse com fome há uma vida inteira, Carla respondeu, sorrindo através das lágrimas. E agora está dormindo como um anjo. Eduardo se aproximou e olhou para o filho, mal conseguindo acreditar na transformação. Miguel parecia ser um bebê completamente diferente, tranquilo, satisfeito, em paz. Isso é impossível, ele murmurou. Como pode ter funcionado tão rapidamente? Às vezes, Carla disse suavemente, os corpos sabem coisas que nossa mente não consegue entender. Talvez Miguel apenas precisasse de algo que só eu podia dar para ele. Isabela se sentou na cama, observando o filho dormir nos braços de Carla. Pela primeira vez em 3 meses, ela sentia a esperança verdadeira. Mas junto com a esperança veio a realização de que suas vidas haviam mudado para sempre. Eles haviam acabado de cruzar uma linha que a sociedade raramente aceita. E agora precisariam encontrar uma forma de viver com as consequências dessa decisão corajosa. Miguel dormiu por 4 horas seguidas pela primeira vez na vida. 4 horas de silêncio abençoado que pareciam um milagre, depois de 3 meses de tormento. Isabela e Eduardo se revezavam espiando o berço, mal conseguindo acreditar que o filho estava finalmente em paz. Carla havia se retirado para seu quarto depois da mamada, precisando processar o que havia acontecido. Ela se sentou na beirada da cama, ainda sentindo o peso fantasma de Miguel em seus braços. Seu corpo havia respondido ao bebê de uma forma que a surpreendeu, não apenas produzindo leite, mas criando uma conexão que ia além do físico. Quando Miguel finalmente acordou, não foi com o choro desesperado de sempre. Foram pequenos sons suaves, quase musicais, que trouxeram Isabela correndo para o quarto. Ela encontrou o filho acordado no berço, olhando para o móbile acima de sua cabeça, com uma expressão de curiosidade serena. Eduardo, venha ver isso. Ela chamou, mal conseguindo conter a emoção. Eduardo entrou no quarto e parou no meio do caminho, chocado. Miguel estava calmo, alerta, mas sem sinais de desconforto. Era como observar um bebê completamente diferente. Isso é real? Ele sussurrou, aproximando-se do berço. Miguel virou a cabecinha na direção do pai e, pela primeira vez desde que nasceu, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que fez Eduardo começar a chorar. Carla! Isabela chamou. Carla, venha ver! Carla desceu as escadas rapidamente, encontrando a família reunida ao redor do berço. Quando Miguel a viu, seus olhinhos se iluminaram e ele estendeu os bracinhos na direção dela. Ele te reconhece, Isabela disse com espanto. É como se soubesse que você o salvou. Carla pegou Miguel no colo e o bebê imediatamente se aconchegou contra ela, fazendo aqueles pequenos sons contentes que bebês fazem quando estão felizes. Não havia rastro do desespero que o caracterizava antes. Como isso é possível? Eduardo perguntou, ainda incrédulo. Uma única mamada fez toda essa diferença? Às vezes o corpo apenas sabe o que precisa, Carla respondeu, balançando Miguel suavemente. Talvez o leite de Isabela tenha algo que irritava o sistema digestivo dele. Ou talvez meu leite tenha alguma propriedade especial por causa da minha experiência anterior.
Nas horas seguintes, Miguel continuou sendo um bebê completamente transformado. Quando teve fome novamente, procurou instintivamente por Carla, e ela o amamentou mais uma vez. O processo foi ainda mais natural que da primeira vez, como se os dois tivessem encontrado um ritmo perfeito. Dr. Henrique Rocha, o pediatra de Miguel, chegou para uma consulta de emergência que Eduardo havia marcado na semana anterior, quando o desespero estava no auge. Ele entrou esperando encontrar um bebê em crise e uma família destruída, mas deparou-se com uma cena de tranquilidade doméstica. "Onde está o paciente?" ele perguntou confuso. Miguel estava no colo de Carla, brincando com os próprios dedinhos, completamente calmo. O médico franziu a testa, claramente desconcertado. "Este é Miguel?" ele perguntou, verificando suas anotações. "É ele", Eduardo confirmou, mal conseguindo esconder o orgulho na voz. Dr. Rocha se aproximou para examinar o bebê, que o recebeu com curiosidade em vez do choro histérico de sempre. O médico checou os reflexos, ouviu o coração, palpou a barriguinha que estava visivelmente menos inchada. "O que aconteceu?" ele perguntou, genuinamente intrigado. "Na semana passada vocês estavam desesperados. O bebê chorava constantemente, tinha sinais claros de desconforto digestivo grave." Isabela e Eduardo trocaram olhares nervosos. Como explicar o que havia acontecido sem soar completamente fora da realidade? "Encontramos uma solução alternativa para a alimentação", Eduardo disse cuidadosamente. "Que tipo de solução?" Carla se adiantou antes que os patrões pudessem responder. "Eu tenho experiência com bebês com dificuldades alimentares. Consegui ajudar Miguel a se alimentar adequadamente." Não era mentira, apenas não era a verdade completa. "Doutor." Rocha observou Carla com interesse renovado. "Você tem formação em que área?" "Experiência prática", Carla respondeu diplomaticamente. "Aprendi com minha avó, que era parteira." O médico continuou examinando Miguel, que permaneceu calmo durante todo o processo. Era uma transformação tão radical que desafiava a explicação médica convencional. "Bem, doutor", Rocha disse finalmente. "Não sei o que vocês fizeram, mas funcionou. Miguel está visivelmente mais saudável. O peso parece melhor. A coloração da pele melhorou. E claramente ele não está mais sofrendo com desconforto digestivo." "Então ele está bem?" Isabela perguntou, ainda mal ousando acreditar. "Pelo que posso ver no exame, ele está perfeitamente bem. Na verdade, está melhor do que muitos bebês da idade dele que vejo no consultório." Depois que o médico saiu, a família ficou em silêncio, processando a confirmação oficial de que o milagre era real. Miguel havia sido curado, e aparentemente de forma permanente. "Carla", Isabela disse finalmente, "como podemos agradecer por isso?" "Vocês não precisam me agradecer", Carla respondeu, beijando suavemente a testa de Miguel. "Poder ajudar ele, isso cura uma parte de mim que estava quebrada há anos." Eduardo se aproximou, colocando uma mão no ombro de Carla. "Você salvou nossa família, salvou nosso filho. Isso vai além de qualquer relação de trabalho." "E o que isso significa para nós agora?" Isabela perguntou, vozeando a pergunta que todos estavam pensando. Era uma questão complexa. Carla não era mais apenas uma empregada. Ela havia se tornado essencial para a sobrevivência de Miguel. Mas como explicar essa situação para o mundo exterior? Como navegar pelas convenções sociais que não tinham espaço para relacionamentos tão únicos? "Significa que somos uma família agora", Carla disse simplesmente. "Uma família não convencional, mas uma família mesmo assim." Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, todos na casa dormiram profundamente. Miguel acordou apenas 2 vezes para mamar, e em ambas as ocasiões foi um processo tranquilo e natural. Carla o alimentou no escuro do quarto, sussurrando canções de ninar que sua própria mãe costumava cantar. "Você trouxe paz para esta casa", ela sussurrou para Miguel durante uma das mamadas noturnas. "E trouxe cura para meu coração também." Miguel a olhou com seus olhinhos brilhantes, como se entendesse cada palavra. Carla sentiu uma onda de emoção tão intensa que precisou segurar as lágrimas. Na manhã seguinte, Isabela acordou descansada pela primeira vez desde o nascimento do filho. Ela desceu para a cozinha e encontrou Carla preparando café com Miguel dormindo tranquilamente no carrinho ao lado.
Como você se sente? Isabela perguntou. Completa, Carla respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em anos me sinto completa. Isabela se aproximou e abraçou Carla impulsivamente. Era um abraço carregado de gratidão, alívio e uma conexão profunda que ia além das palavras. Você nos deu nossa vida de volta, Isabela sussurrou. E vocês me deram um propósito que eu pensei ter perdido para sempre, Carla respondeu. Eduardo apareceu na cozinha, ainda de pijama, com uma expressão de paz no rosto que não mostrava há meses. Sabem de uma coisa? Ele disse, olhando para Miguel dormindo tranquilamente. Não me importa o que as pessoas vão pensar ou dizer. O que aconteceu aqui foi um milagre, e não vou deixar ninguém diminuir isso. Carla sorriu, sentindo pela primeira vez que talvez realmente houvesse um lugar para ela naquela família. Miguel havia sido salvo, mas no processo, ela também havia encontrado sua própria salvação. O que nenhum deles imaginava era que a verdadeira provação ainda estava por vir. Porque milagres, por mais belos que sejam, sempre despertam curiosidade. E curiosidade, quando se trata de convenções sociais quebradas, nem sempre é bem-vinda. Mas naquele momento, na cozinha ensolarada, com Miguel dormindo em paz e uma família finalmente unida, tudo parecia possível. A primeira pessoa a descobrir a verdade foi Márcia, irmã de Eduardo, que chegou de surpresa para visitar o sobrinho numa tarde de quinta-feira. Ela entrou pela porta da frente usando a chave reserva que tinha há anos, esperando encontrar a cena caótica de sempre. Miguel chorando, Isabela exausta, Eduardo desesperado. Em vez disso, encontrou paz absoluta. Miguel estava no colo de Carla na sala de estar, mamando tranquilamente enquanto ela cantarolava baixinho. Isabela dormia no sofá ao lado, finalmente descansando depois de meses de insônia. Eduardo trabalhava em seu laptop na mesa de centro, com uma expressão serena que Márcia não via há tempos. O que está acontecendo aqui? Márcia perguntou, a voz cortando o silêncio da casa. Isabela acordou sobressaltada, e Eduardo levantou os olhos do computador. Carla parou de cantarolar, mas continuou amamentando Miguel, que não se importou nem um pouco com a interrupção. Márcia, Isabela disse tentando esconder o nervosismo. Não sabia que você vinha hoje. Evidentemente, Márcia respondeu, os olhos fixos na cena à sua frente. Alguém pode me explicar por que a empregada está fazendo isso? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Márcia era conhecida por suas opiniões conservadoras e sua tendência a julgar situações que não se encaixavam em seus padrões morais rígidos. Carla está ajudando Miguel, Eduardo disse cuidadosamente. Ele finalmente consegue se alimentar adequadamente. Ajudando? Márcia repetiu, incrédula. Eduardo, isso é apropriado? Isso é normal? Normal ou não, Isabela disse, levantando-se do sofá com uma determinação que surpreendeu a cunhada. Carla salvou nosso filho. Salvou nossa família. Márcia olhou ao redor da sala, notando outros detalhes que havia perdido na primeira observação. Miguel estava visivelmente mais saudável, com as bochechas rosadas e uma expressão de contentamento que ela nunca tinha visto no sobrinho. Isabela parecia descansada, Eduardo relaxado. Era uma transformação tão radical que desafiava suas críticas iniciais. Mas isso não é estranho para vocês? Ela perguntou, baixando ligeiramente a voz. Deixar uma estranha amamentar seu filho? Carla não é uma estranha, Eduardo disse firmemente. Ela é parte da nossa família agora. Parte da família? Márcia quase gritou. Eduardo, ela é sua empregada. Isso é uma inversão completa de papéis sociais. Carla se levantou suavemente, com Miguel já satisfeito em seus braços. Senhora Márcia, ela disse com dignidade. Entendo sua preocupação. Mas Miguel estava sofrendo há meses, e agora ele está bem. Às vezes o amor não segue convenções sociais. Amor? Márcia repetiu, como se a palavra fosse veneno. Você está falando de amor? Sim, Carla respondeu sem hesitar. Amo este bebê como se fosse meu próprio filho. E ele me ama também. Como se quisesse provar o ponto de Carla, Miguel virou a cabecinha na direção dela e sorriu, esticando os bracinhos. Era um gesto tão puro e natural que até Márcia ficou momentaneamente sem palavras. Isso não pode continuar,
ela disse finalmente. O que vão pensar os vizinhos? A família? As pessoas do trabalho de Eduardo? Não me importo com o que as pessoas pensam, Eduardo declarou. Importo-me com o bem-estar do meu filho. Márcia saiu da casa em estado de choque, mas não antes de fazer uma ameaça velada. Vocês vão se arrepender dessa loucura. Marquem minhas palavras. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo selvagem. Márcia não conseguiu manter a informação para si mesma e contou para Dona Helena, mãe de Eduardo, que por sua vez contou para as amigas do clube, que espalharam para suas próprias redes sociais e círculos sociais. O telefone da Casa Mendonça começou a tocar constantemente. Alguns ligavam por curiosidade mórbida, outros por preocupação genuína, mas a maioria ligava para julgar. Isabela, querida, disse uma das amigas do clube de tênis, ouvi uns rumores bem estranhos sobre vocês. Espero que não sejam verdade. Que rumores? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta. Que vocês estão deixando a empregada amamentar Miguel. Por favor, me diga que isso é exagero. Isabela respirou fundo. Não é exagero. E também não é problema de ninguém além nosso. Isabela, isso é escândalo. Como podem fazer uma coisa dessas? A ligação terminou abruptamente quando Isabela desligou o telefone. Era a quinta conversa similar apenas naquela manhã. Eduardo enfrentou situação parecida no trabalho. Colegas que antes o respeitavam agora o olhavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Durante uma reunião importante, um dos sócios fez um comentário ácido sobre situações domésticas inadequadas, que claramente se referia à situação dele. Eduardo, disse o sócio principal depois da reunião, precisamos conversar sobre como sua vida pessoal pode afetar a imagem da empresa. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade profissional, Eduardo respondeu firme. Talvez não diretamente, mas nossos clientes são pessoas conservadoras. Se começarem a questionar seu julgamento pessoal, a ameaça ficou suspensa no ar como uma nuvem escura. Carla também sentiu o peso dos julgamentos. Quando saía para fazer compras com Miguel, recebia olhares estranhos e sussurros maldosos. Uma vez no supermercado, uma mulher se aproximou dela. Desculpe a indiscrição, a mulher disse, claramente fingindo educação. Mas esse bebê é seu? Não, Carla respondeu honestamente. Então por que está carregando ele como se fosse? Porque cuido dele, Carla disse simplesmente. A mulher murmurou, o tom carregado de julgamento. Que situação interessante. Mais tarde naquele dia, Carla encontrou Isabela chorando na cozinha. Não aguento mais, Isabela disse entre soluços. As pessoas nos olham como se fôssemos aberrações, como se estivéssemos fazendo algo terrível. Estamos fazendo algo terrível? Carla perguntou gentilmente. Não, Isabela respondeu imediatamente. Estamos salvando nosso filho, estamos mantendo nossa família unida. Então, por que importa o que os outros pensam? Isabela limpou as lágrimas e olhou para Carla. Você não entende. Eduardo pode perder clientes. Eu posso perder amigas. Miguel pode crescer ouvindo fofocas sobre sua própria infância. Carla se sentou ao lado de Isabela, segurando sua mão. Isabela, quando você vê Miguel agora, o que sente? Alívio, gratidão, amor. E quando lembra de como ele era antes? Terror, desespero. Então vale a pena, não vale? Todos os julgamentos do mundo valem a saúde e felicidade do seu filho? Isabela assentiu, mas ainda parecia preocupada. E se isso afetar Miguel no futuro? E se outras crianças o provocarem quando ele for mais velho? Então ensinaremos ele a ter orgulho da sua história, Carla disse firmemente. Ensinaremos que ele é um menino que foi amado por tantas pessoas que uma delas sacrificou sua própria reputação para salvá-lo. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo que o usual, claramente perturbado. Tivemos uma reunião de emergência hoje, ele disse para Isabela. Alguns clientes estão questionando a empresa por causa da nossa situação. O que isso significa? Significa que talvez eu precise tomar uma decisão difícil entre minha carreira e minha família. Isabela sentiu o mundo balançar sob seus pés. Eles haviam encontrado a felicidade, mas agora pareciam estar pagando um preço que não esperavam. Carla, que estava organizando as roupas de Miguel, ouviu a conversa e sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela havia salvado Miguel,
mas aparentemente havia colocado toda a família em risco social e profissional. Talvez eu devesse ir embora, ela disse baixinho. Não, Isabela e Eduardo falaram ao mesmo tempo. Carla, Eduardo disse, aproximando-se dela. Não importa o que aconteça com meu trabalho, com nossa vida social, com qualquer outra coisa. Você salvou nosso filho, e isso vale mais que qualquer preço que tenhamos que pagar. Mas se Eduardo perder o trabalho, então encontrarei outro, ele interrompeu. Mas não vou encontrar outro Miguel. Não vou encontrar outra pessoa que o ame como você ama. Miguel, como se entendesse que estava sendo discutido, começou a choramingar suavemente. Carla o pegou no colo instintivamente e ele se acalmou imediatamente. Vejam isso, Isabela disse, apontando para a reação de Miguel. Esse bebê conhece quem é sua salvadora. E nós também. Naquele momento, os 3 adultos tomaram uma decisão silenciosa. Não importava quantas pessoas os julgassem, quantas convenções sociais quebrassem, quantos preços tivessem que pagar. Eles eram uma família agora, e famílias verdadeiras se protegem. Mas a batalha estava apenas começando, porque quando uma sociedade decide que você é diferente demais para ser aceito, ela encontra formas cada vez mais criativas de tornar sua vida difícil. A pressão social havia se tornado insuportável quando algo inesperado aconteceu. Doutor. Rocha ligou numa manhã de segunda-feira com urgência na voz, pedindo para ver Miguel imediatamente. Preciso fazer alguns exames complementares, ele disse no telefone. Recebi os resultados de uma análise que solicitei há semanas, e há algumas questões que precisamos esclarecer. Eduardo e Isabela trocaram olhares preocupados. Miguel estava perfeitamente bem há 2 semanas, mas a insistência do médico os deixou nervosos. No consultório, Dr. Rocha examinou Miguel minuciosamente mais uma vez. O bebê estava radiante, sorrindo para todos, claramente saudável e feliz. Mas o médico parecia perturbado com algo que havia descoberto. Senhores Mendonça, ele disse finalmente, precisamos conversar sobre algo sério. Os exames que fiz revelaram uma condição médica muito rara em Miguel. Isabela sentiu o coração acelerar. Que tipo de condição? Miguel tem uma intolerância severa múltipla a proteínas específicas. É uma condição genética extremamente rara que afeta menos de 1 em 100 mil bebês. Basicamente, o sistema digestivo dele não consegue processar as proteínas presentes no leite materno comum ou nas fórmulas comerciais. Eduardo franziu a testa. Mas ele está bem agora. Como isso é possível? Essa é a parte interessante, Dr. Rocha disse, olhando diretamente para Carla. Quem está alimentando Miguel agora tem uma composição láctea naturalmente livre das proteínas problemáticas. É como se fosse a solução perfeita para a condição dele. O silêncio no consultório era ensurdecedor. Carla sentia todos os olhos sobre ela, mas desta vez não era julgamento. Era espanto científico. Como isso é possível? Isabela perguntou. Dr. Rocha se inclinou para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal, Carla? Você teve alguma condição médica especial durante uma gravidez anterior? Carla hesitou, mas percebeu que não havia mais como esconder a verdade. Tive pré-eclâmpsia severa durante minha gravidez gemelar. Precisei seguir uma dieta extremamente restritiva por meses. E essa dieta eliminou quais grupos alimentares? Praticamente todos os laticínios, glúten, soja, nozes, basicamente tudo que pode causar reações alérgicas. Dr. Rocha bateu na mesa com excitação científica. Isso explica tudo. Sua produção láctea foi condicionada por essa dieta restritiva. Mesmo agora, anos depois, seu corpo ainda produz leite com essa composição especial. É extraordinário. Eduardo se levantou da cadeira. Você está dizendo que Carla é literalmente a única pessoa que pode alimentar Miguel adequadamente? Estou dizendo que vocês encontraram uma solução médica em 1 milhão. A condição de Miguel poderia ter sido fatal se não tratada corretamente. Bebês com essa síndrome frequentemente têm complicações sérias. Isabela começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Carla realmente salvou a vida dele. Não apenas salvou, Dr. Rocha continuou. Ela é, do ponto de vista médico, a cuidadora perfeita para Miguel. É uma coincidência tão rara que beira o milagroso.
Carla segurava Miguel, que dormia tranquilamente em seus braços, alheio à conversa que determinava seu destino. Doutor, ela disse baixinho, isso significa que Miguel sempre vai precisar de mim? Pelo menos pelos próximos meses, até que possamos desenvolver uma fórmula especial que imite a composição do seu leite. Mas mesmo assim, a transição teria que ser muito gradual. Eduardo passou a mão pelos cabelos, processando a informação. Isso muda tudo. Como assim? Isabela perguntou. Agora temos justificativa médica para nossa situação. Não é mais uma questão de convenções sociais ou julgamentos morais. É uma necessidade médica. Dr. Rocha assentiu vigorosamente. Exato. Posso documentar toda essa situação. Fornecerei um relatório médico completo explicando a condição de Miguel e a necessidade de Carla continuar como sua cuidadora primária. Quando saíram do consultório, a família estava transformada. Não apenas tinham confirmação científica de que haviam feito a coisa certa, mas agora tinham uma defesa médica contra todos os julgamentos sociais. Carla, Isabela disse no carro, você percebe o que isso significa? Você não é apenas uma empregada que nos ajudou. Você é uma necessidade médica para nosso filho. Mais que isso, Eduardo acrescentou, você é a razão pela qual Miguel está vivo e saudável. Naquela tarde, Eduardo ligou para sua irmã Márcia. Preciso que você venha aqui. Tenho algo importante para te mostrar. Márcia chegou com a mesma expressão de desaprovação de sempre. Mas Eduardo a recebeu com um relatório médico nas mãos. Leia isso, ele disse simplesmente. Márcia leu o documento, sua expressão mudando gradualmente de ceticismo para choque, depois para algo próximo do arrependimento. Isso é real? Ela perguntou. Completamente real. Miguel tem uma condição médica rara, e Carla é literalmente a única pessoa que pode alimentá-lo adequadamente. Márcia olhou para Carla, que estava brincando com Miguel no tapete da sala. O bebê estava obviamente saudável e feliz, uma criança completamente diferente daquela que ela conhecera nos primeiros meses de vida. Eu não sabia, ela disse baixinho. Pensei que vocês estavam... Pensei que era apenas... Pensou que éramos irresponsáveis, Eduardo completou. Que estávamos quebrando convenções sociais sem motivo. Sim, Márcia admitiu, claramente envergonhada. Isabela se juntou à conversa. Márcia, precisamos que você ajude a espalhar a verdade. As pessoas precisam entender que não fizemos isso por capricho. Fizemos porque era uma questão de vida ou morte para Miguel. Nos dias seguintes, a história real começou a se espalhar. Dr. Rocha, impressionado com o caso, decidiu apresentá-lo em uma conferência médica. A história de Miguel e Carla se tornou um estudo de caso sobre condições raras e soluções não convencionais. O telefone da Casa Mendonça ainda tocava constantemente, mas agora as ligações eram diferentes. Em vez de julgamentos, recebiam pedidos de desculpas. Em vez de críticas, recebiam admiração. Isabela, disse a mesma amiga do clube de tênis que havia ligado para criticar. Acabei de ler sobre a condição do Miguel no jornal. Eu preciso me desculpar. Não entendia a situação. Ninguém entendia, Isabela respondeu generosamente. Mas agora entendem. Eduardo também notou mudança no trabalho. O mesmo sócio que havia questionado seu julgamento pessoal, agora o procurou para conversar. Eduardo, li o artigo sobre seu filho. Quero me desculpar pelas insinuações que fiz. Vocês salvaram a vida de uma criança de uma forma extraordinária. Mas a transformação mais significativa aconteceu com a própria Carla. Durante anos, ela havia carregado culpa pela perda dos próprios filhos, sempre se perguntando se poderia ter feito algo diferente. Agora, descobrir que sua tragédia pessoal havia criado as condições exatas para salvar Miguel trouxe uma paz que ela não esperava encontrar. Sabe de uma coisa? Ela disse para Isabela numa tarde, enquanto Miguel dormia. Sempre me perguntei por que meus bebês tiveram que partir. Por que passei por tudo aquilo? Agora entendo. Entende o quê? Que tudo foi para preparar meu corpo para salvar Miguel. Minha dor teve um propósito. Isabela pegou a mão de Carla, apertando com carinho. Não foi apenas seu corpo que estava sendo preparado. Foi seu coração também. A revelação médica havia mudado tudo. O que antes era visto como transgressão social, agora era reconhecido como heroísmo maternal.
Carla não era mais julgada como uma empregada que havia cruzado limites. Era celebrada como uma salvadora que havia usado sua própria dor para curar outra família. Miguel continuava crescendo forte e saudável, alheio às tempestades sociais que sua condição havia criado. Para ele, Carla era simplesmente a pessoa que o alimentava, o consolava e o amava incondicionalmente. Mas para o resto do mundo, Miguel e Carla haviam se tornado símbolos de como o amor verdadeiro às vezes precisa quebrar regras para salvar vidas. E como às vezes, as maiores bênçãos vêm das maiores dores. 6 meses depois da revelação médica, a vida na casa dos Mendonça havia se transformado completamente. Miguel, agora com 9 meses, era um bebê radiante que engatinhava pela casa explorando cada canto com curiosidade insaciável. Seus olhos brilhavam com inteligência, e seu sorriso iluminava qualquer ambiente que entrasse. Carla não era mais a empregada tímida que havia chegado naquela manhã desesperada. Ela se movia pela casa com a confiança de quem sabia que pertencia ali, que era amada e valorizada não apenas como cuidadora, mas como membro integral da família. Isabela observava da cozinha, enquanto Carla brincava com Miguel na sala. Era uma terça-feira comum, mas havia algo especial no ar. Eduardo havia pedido para que ela não fizesse planos para aquela noite, dizendo apenas que tinham algo importante para discutir. Carla, Isabela chamou. Pode vir aqui um momento? Carla apareceu na cozinha com Miguel no colo, que imediatamente estendeu os bracinhos para Isabela. Era um hábito dele agora, dividir igualmente o carinho entre as duas mulheres que ele considerava suas mães. Sente-se, Isabela disse, a voz carregada de emoção. Eduardo está chegando e precisamos conversar sobre algo muito importante. Carla sentiu um aperto no peito. Depois de 6 meses de felicidade, seria possível que algo estivesse errado novamente? Eduardo entrou pela porta da cozinha carregando uma pasta de documentos e usando a expressão séria que reservava para momentos significativos. Ele se sentou à mesa, olhando alternadamente para Isabela e Carla. Nas últimas semanas, ele começou. Isabela e eu conversamos muito sobre nossa família, sobre o futuro, sobre o que realmente significa pertencer. Carla segurou Miguel mais apertado, preparando-se para o pior. Carla, Isabela interviu pegando sua mão. Quando você chegou aqui, pensávamos que estávamos contratando uma empregada. Mas você se tornou muito mais que isso. Você se tornou a salvadora do nosso filho, Eduardo acrescentou. Se tornou nossa amiga, nossa confidente, nossa família. Carla sentiu lágrimas começarem a se formar nos olhos. Vocês também se tornaram minha família. Miguel é como se fosse meu próprio filho. É exatamente sobre isso que queremos falar, Eduardo disse, abrindo a pasta e retirando alguns documentos. Isabela e eu tomamos uma decisão. Ele pausou, olhando diretamente nos olhos de Carla. Queremos adotar você legalmente como nossa irmã. O silêncio que se seguiu foi profundo como o oceano. Carla olhou de Eduardo para Isabela, depois para Miguel, que brincava alegremente em seu colo, completamente alheio à magnitude do momento. Como é que é? Ela sussurrou. Existe um processo legal chamado adoção de adultos, Isabela explicou, a voz trêmula de emoção. Normalmente é usado para formalizar relacionamentos familiares já existentes. Queremos que você seja oficialmente nossa irmã. Isso significa, Eduardo continuou, que você teria direitos legais sobre Miguel. Seria reconhecida oficialmente como tia dele, com poder de decisão sobre seu bem-estar, educação, futuro médico. Carla começou a chorar, lágrimas que vinham de um lugar tão profundo que ela nem sabia que existia. Vocês querem mesmo isso? Carla, Isabela disse, também chorando agora. Você amamentou nosso filho quando eu não conseguia. Você o salvou quando os médicos não sabiam o que fazer. Você dividiu conosco as noites em claro, as preocupações, as alegrias. Como não queremos que seja nossa família de verdade? Miguel, sentindo a emoção das 3 pessoas ao seu redor, parou de brincar e olhou para Carla com aqueles olhos grandes e expressivos. Então ele fez algo que deixou todos sem fôlego. Disse sua primeira palavra. Mamá. Ele balbuciou, tocando o rosto de Carla. Isabela riu através das lágrimas. Está vendo?
Até ele sabe que você é uma de suas mães. Eduardo se levantou e abraçou Carla e Miguel juntos. Você trouxe vida para esta casa. Trouxe esperança quando não tínhamos nenhuma. Trouxe amor quando só havia desespero. Mas eu não tenho nada para oferecer. Carla protestou fracamente. Não tenho dinheiro, não tenho patrimônio. Você nos deu tudo, Isabela disse firmemente. Nos deu nosso filho de volta. Nos deu nossa felicidade de volta. Nos ensinou o que realmente significa família. Durante as semanas seguintes, o processo legal começou. Era complexo, pois adoções de adultos eram raras, mas Eduardo contratou os melhores advogados para garantir que tudo fosse feito corretamente. A notícia se espalhou rapidamente. A mesma mídia que havia coberto o caso médico de Miguel agora acompanhava esta nova fase da história. Jornalistas queriam entender como uma família tradicional havia se expandido de forma tão inusitada. É sobre reconhecer que família não é apenas sangue, Eduardo explicou para um repórter. É sobre quem está presente nos momentos difíceis, quem sacrifica pelo bem-estar dos outros, quem ama incondicionalmente. Doutor Rocha, que havia se tornado amigo da família depois de testemunhar o milagre médico, ofereceu-se para depor no processo legal. Carla Santos não é apenas importante para Miguel, ele declarou oficialmente. Ela é medicamente essencial para a sobrevivência dele. Esta adoção formaliza uma realidade que já existe. Eles são uma família unida por necessidade médica e amor genuíno. Durante o processo, coisas inesperadas começaram a acontecer. Famílias com situações similares, bebês com condições raras, famílias não convencionais, relacionamentos que desafiavam normas sociais, começaram a procurar os Mendonça para compartilhar suas próprias histórias. Vocês nos deram coragem, disse uma mãe que havia enfrentado julgamentos similares. Mostraram que fazer o certo às vezes significa ignorar o que os outros pensam. Miguel, alheio a toda a complexidade legal ao seu redor, continuava crescendo como uma criança perfeitamente saudável e feliz. Ele havia aprendido a engatinhar, depois a ficar em pé, e agora dava seus primeiros passos cambaleantes entre Carla e Isabela, que se revezavam para recebê-lo com braços abertos. Olhem para ele, Carla disse uma tarde, observando Miguel brincar no jardim. É impossível imaginar que este bebê feliz e saudável um dia chorou desesperadamente porque não conseguia se alimentar. É impossível imaginar nossa vida sem você também, Isabela respondeu, passando o braço pelos ombros de Carla. O dia do julgamento final chegou numa manhã ensolarada de outubro. O juiz, um homem de meia idade com expressão bondosa, havia estudado cuidadosamente todos os documentos do caso. Este é um dos casos mais inusitados que já presenciei, ele disse, olhando para a família reunida na frente dele. Mas também é um dos mais comoventes. Ele folheou os papéis mais uma vez. Carla Santos, você está disposta a aceitar legalmente Eduardo e Isabela Mendonça como seus irmãos adotivos, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica? Sim, Vossa Excelência, Carla respondeu, a voz firme apesar da emoção. Eduardo e Isabela Mendonça, vocês estão dispostos a aceitar legalmente Carla Santos como irmã adotiva, incluindo direitos parentais compartilhados sobre o menor Miguel Mendonça? Sim, Vossa Excelência. Eles responderam em uníssono. O juiz sorriu. Então, pelo poder que me é conferido pelo Estado, declaro oficializada a adoção de Carla Santos pela família Mendonça. Ela é agora legal e oficialmente Carla Santos Mendonça, irmã de Eduardo e Isabela, e tia legal de Miguel. A sala explodiu em aplausos. Miguel, que estava no colo de Carla, bateu palminhas também, como se entendesse que algo importante havia acontecido. Agora somos oficialmente família. Isabela sussurrou para Carla, abraçando-a forte. Sempre fomos, Carla respondeu. Agora apenas temos os papéis para provar. 6 meses depois da adoção, a família Mendonça expandida havia encontrado um ritmo perfeito. Miguel, agora andando com confiança e falando algumas palavras, chamava Isabela de mamãe e Carla de mamá. Para ele, ter 2 mães era a coisa mais natural do mundo. Carla havia se mudado para um quarto maior na casa, decorado como um verdadeiro quarto familiar, não de empregada.
Suas fotos de família agora incluíam Isabela, Eduardo e Miguel. Ela tinha cartão de crédito conjunto, conta bancária compartilhada e seu nome estava na escritura da casa. Sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? Isabela disse numa noite, enquanto observavam Miguel brincar no chão entre elas duas. Qual? Carla perguntou. Que sua maior dor se transformou na nossa maior bênção. Você perdeu seus filhos, mas no processo ganhou condições para salvar o nosso. E nós, que quase perdemos Miguel, ganhamos não apenas um filho saudável, mas uma irmã. Carla sorriu, pegando Miguel no colo quando ele se aproximou dela. Minha avó costumava dizer que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Levei anos para entender o que ela queria dizer. E agora entende? Agora entendo que às vezes perdemos algo importante para estarmos no lugar certo, na hora certa, para salvar alguém que precisamos tanto quanto precisam de nós. Miguel olhou para Carla e disse claramente, Mamá. Depois se virou para Isabela e disse, Mamãe. Então ele riu, como se estivesse satisfeito por ter suas duas mães ao alcance das mãos. Você sabe o que isso significa, não sabe? Eduardo disse, entrando na sala e se juntando ao grupo no chão. O que significa? Carla perguntou. Significa que Miguel é oficialmente a criança mais sortuda do mundo. Quantas crianças podem dizer que têm duas mães que literalmente salvaram sua vida? Carla beijou a testa de Miguel e olhou para sua família, sua verdadeira família, conquistada através de dor, amor, coragem e a decisão de fazer o que é certo mesmo quando o mundo inteiro questiona suas escolhas. Naquela noite, quando colocaram Miguel para dormir, as duas mães ficaram observando ele por alguns minutos. Era um ritual que haviam desenvolvido. Agradecer silenciosamente por mais um dia de saúde e felicidade. Carla, Isabela sussurrou. Obrigada por salvar meu filho. Isabela. Carla sussurrou de volta. Obrigada por salvar minha alma. Miguel dormia profundamente entre elas, respirando tranquilamente, completamente alheio ao fato de que sua existência havia unido duas mulheres de formas que transcendiam convenções sociais, preconceitos e expectativas. Ele era apenas um bebê feliz que tinha a sorte de ser amado por duas mães extraordinárias que haviam provado que o amor verdadeiro não conhece limites, regras ou fronteiras. E enquanto dormia, cercado por tanto amor, Miguel sorriu em seu sono, como se soubesse que estava exatamente onde deveria estar, cuidado exatamente por quem deveria cuidar dele. A história da empregada que amamentou o bebê e salvou uma família havia se tornado a história de como uma família salvou uma empregada e descobriu que o amor verdadeiro multiplica em vez de dividir.